o vínculo é um fator balizador da decisão do agente consular. Quando o agente consular ali acaba encontrando, por exemplo, um planejamento mal feito, faltando alguns detalhes, ou quem sabe, por exemplo, uma participação mais ou menos nas entrevistas, são os vínculos que vão ajudar ele tomar a sua decisão final. E é nessa hora que é importante entender o que de fato são vínculos para o visto americano. Um dos maiores motivos de negativa de visto americano, depois ali da falta de planejamento adequado, depois do preenchimento incorreto de DS-160 e depois da participação errada nas entrevistas, é sim a falta de vínculos, porque o vínculo é um fator balizador da decisão do agente consular. Quando o agente consular ali acaba encontrando, por exemplo, um planejamento mal feito, faltando alguns detalhes, ou quem sabe, por exemplo, uma participação mais ou menos nas entrevistas, são os vínculos que vão ajudar ele tomar a sua decisão final. E é nessa hora que é importante entender o que de fato são vínculos para o visto americano. Tá escrito, pessoal, lá no site da Embaixada Americana, em qualquer lugar do mundo. No nosso aqui, no caso, inclusive em português, porque sim, o site da Embaixada Americana foi traduzido por um idioma nativo da cidade, do país onde aquela unidade da embaixada ou do consulado foi instalado, diferente, você já sabe, do formulário DS-160, que é em inglês e tem apenas algumas dicas traduzidas e precisa ser preenchido em inglês. O site da embaixada foi traduzido e lá na parte que nós estamos lendo mais sobre vistos americanos, sobre vistos de não imigrante, nós encontramos uma informação a respeito sobre vínculos. E lá está explicando o que são vínculos. Em primeiro lugar, vínculos é sua carreira, seus laços de carreira, seu trabalho, sua ocupação, o seu negócio, a sua profissão liberal, o seu novo empreendimento, a sua carreira. Vínculos são então principalmente a sua carreira. Por que, Léo, que o principal vínculo é a carreira? Porque é a carreira o único vínculo, talvez, que você tenha a maior dificuldade de colocar no bolso e levar embora para outro país. Não dá, né, para pegar o seu network, por exemplo, e levar inteiro para os Estados Unidos. Não dá para chegar lá nos Estados Unidos já aplicando o que você aprendeu no Brasil fazer profissionalmente, porque, por exemplo, você não tem uma autorização de trabalho, quando a gente está falando dos casos dos vistos de não imigrante. Então, esse é o principal vínculo, são coisas, a carreira é algo que a gente costuma pensar bem para trocar, pensar bem para largar. Então, carreira é o vínculo número 1, tá lá no site do Consulado Americano. Segundo, vem formação acadêmica, o seu histórico acadêmico, seus diplomas, ensino médio, ensino superior, ensino técnico, cursos profissionalizantes que você fez. E aqui vale o mesmo raciocínio. Você dificilmente conseguirá colocar isso no bolso e aplicar da mesma forma lá nos Estados Unidos, porque a maioria dos cursos, por exemplo, precisaria de uma validação do diploma. Você precisaria fazer a equivalência do seu diploma. Então, por isso que depois de carreira, seu histórico acadêmico é o vínculo número 2. Também está escrito lá no site do Consulado Americano que vínculos também são seus laços familiares e seus bens. Entendido o que é vínculo, é importante estar empregado para solicitar seu visto americano? E a minha resposta não pode ser outra que não depende. Depende de muitos fatores. Por exemplo, para uma criança de 16 anos, um jovem de 16 anos, é importante estar empregado
para ter seu visto americano aprovado? Não. Não faz sentido, né? Esperar que um jovem de 16 anos já esteja empregado, apesar de no Brasil isso ser possível. Não faz sentido para a avaliação do pleito de visto do jovem de 16 anos observar os vínculos ocupacionais dele. O que o agente consular faz, na maioria das vezes nesses casos, é observar os vínculos ocupacionais dos seus pais. Agora, por exemplo, para um jovem de 21 anos, que não faz faculdade, que não faz um curso, tem que estar trabalhando? Provavelmente sim, porque já é de se esperar que nessa idade você esteja fazendo alguma coisa pela sua carreira. Se não dedicado 100% aos estudos, que já esteja em seu primeiro trabalho. Mas não, Léo, eu sou rico, filho de papai, herdeiro, então não precisa estar empregado. Então depende de uma série de fatores. O importante é a coerência da sua vida, do seu status financeiro, com o pedido de visto que você está fazendo. Então pode pegar muito mal você ser, por exemplo, um jovem de 21 anos, 22 anos, que não está estudando, não está trabalhando, não tem os pais ricos e está querendo ir para os Estados Unidos. Como é que você vai pagar por isso? E o que é que vai te trazer de volta? Já que você não tem uma vida muito legal aqui e ainda por cima não tem vínculos. Então, depende bastante de caso por caso a importância dos vínculos. E aí a gente precisa voltar e lembrar que quanto mais prejudicado tiver o seu planejamento, quanto mais prejudicada for a sua participação na entrevista, mais importante será o pêndulo dos vínculos, tá bom? Quanto mais complicado tiver o seu planejamento, quanto mais ruim for a sua participação na entrevista, mais importante será o pêndulo do vínculo na hora da tomada da decisão do agente consular.